é desse ponto que a gente vai para o quarto estado, que é, para mim, o mais bonito de todos, que, né, na leitura mesmo, que é esse da humanização, essencial à individuação, que é o que chamamos de objetivação de imagens impessoais. O Jung chama esse quarto estágio, etapa de objetivação, essa palavra é interessante, de imagens impessoais. E somente citando o Jung eu consigo chegar perto de uma definição racional disso. Que em termos, esse estágio é desprender a consciência do objeto. Desprender a consciência do objeto, do dependente, do analista, do outro, para que o indivíduo não coloque mais a garantia de sua felicidade, ou do seu desejo, ou mesmo de sua vida, em fatores externos. Quer se trate de pessoas, ideias ou circunstâncias, mas sim que ele tome consciência de que tudo depende do fato dele, o analisando, alcançar ou não o tesouro. E aqui nesse caso, nós estamos falando de imagens impessoais, né? Certo? Então, é mudar a rota, é fazer este tesouro até então projetado, o outro surgir a nível da consciência e não mais no objeto dependente. É um ato de desprendimento. E pela atividade de objetivar essas imagens, de dar forma a essas imagens, o analisador, ele vive, né, dando a forma a essas imagens, ele vive a vida que lhe é própria, ao se relacionar com elas. Simbolicamente falando, chegando, ter essa potência de chegar ao centro, né, ao self. Grosso modo, na minha leitura, é quando o analisador ele experimenta como que ele estava alienado de verdades até então ditas nossas, do próprio analisando, ou referenciadas ao outro. E dessa experimentação daquilo que é dele, daquilo que é do outro, ele consegue tornar concreta e construir a realidade externa e subjetiva interior. Então, observamos também como essas etapas elas se misturam e se entrelaçam, esses estágios, eles estão todos agregados e dependentes um do outro. E por trás da transferência, e é isso que um aspecto arquetípico mostra, a busca pela completude potencial, tá? É potencial do próprio analisante. E a impotência é estar em um caminho que não tem um fim, que é apenas um horizonte, pois nós não finalizamos a individuação, mas ela é um norte para a saúde mental. Por isso, essa palavra de uma completude potencial. Voltando aqui para mim, há recursos na minha leitura que facilitam essa expressão e objetivação da imagem. Eu creio que por meio do intermédio da interação com pinturas, a escrita artística, até mesmo com fantasiar conjunto, imaginar conjunto com o analista, a interpretação dos sonhos, o contato artístico com essas imagens, onde o analisando se vê ativo, onde ele atua e não é mais atuado, né? Não é passivo, né? Eu acho que o contato artístico ele auxilia nesse sentido de criar a possibilidade de um diálogo que, né, claro, né, é fundamental que isso estabeleça nesse processo de contato uma ponte entre inconsciente e consciência. E falando em ponte, né, eu falei anteriormente do símbolo, é nesse sentido que essa atuação do analisando sobre seus problemas, que ela tem que ser simbólica, preenche de símbolo, né? O sintoma, ele é muito uma literalização, ele é muito um esgotamento do simbólico. O que a gente faz é preencher novamente de novos sentidos aquilo que o analisando traz como seu sofrer e seu padecimento.
E é uma capacidade curadora essa, a dos símbolos, que garante uma eficácia terapêutica e possibilidade de regulagem da energia psíquica. Né, de regulagem, eu digo, porque a energia psíquica não fica estagnada numa unilateralidade, por exemplo, num complexo que se torna autônomo. Complexo esse que aparece, que pode aparecer projetado na figura do analista, e é aí que emerge essa terapia da transferência. E essas etapas, né, repito novamente, não são uma receita, elas podem prestar auxílio, dicas para esse estágio, para a gente interpretar essas imagens do inconsciente, é um auxílio à psicoterapia, né? E todos esses aspectos, eles agregam ao emergir de um relacionamento pessoal. E cada relacionamento da clínica, ele vai possuir uma distância específica entre analista e analisando, prestando atenção às resistências, e ver que esse desejo de melhora que temos aos nossos analisandos, ele não faz parte de um jogo de poder, de uma escuta, não faz parte de uma escuta que nos preencha de certezas. Já dizia o Jung. Estou falando isso porque o Jung falava muito, né, sobre o analista, que o ser humano não é totalmente bom, mas metade demônio, né? Então, realizar também não só os atendimentos, mas a própria análise pessoal e supervisão, atentar aos processos contratransferenciais e ver que o verdadeiro significado da transferência não está nesse histórico redutivo, mas sim no seu propósito, o self, né, libertado de aspectos pessoais ali, se ver libertado de aspectos pessoais que faz com que essa pessoa, que o analisando, ele fazer com que ele tenha uma ideia, digamos, pessoal da relação entre o eu e o outro. Que ele tenha em frente as situações, ideias e pensamentos que antes eram sintomáticos, enrijecidos, unilaterais, ele tenha uma ideia pessoal, transformadora, criativa, emocional, libidinalmente disposta em equilíbrios compensatórios. Resumindo bastante aqui.